Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje é um dia especial porque vou ter como convidado talvez o poliglota ou um dos poliglotas mais conhecidos da internet, o canadiano Steve Kaufman, que entre falar e compreender consegue comunicar-se em cerca de 20 línguas. São demasiadas para listar, mas eu vou ver se consigo pôr aqui as bandeirinhas no ecrã de cada uma das línguas que ele fala ou compreende. Eu sigo os vídeos do Steve no YouTube e todos os seus conselhos para aprender línguas já há alguns anos e hoje tive finalmente a honra de o poder entrevistar aqui para o Portuguese with Leo. O Steve é também o fundador da plataforma de aprendizagem de línguas Link, onde é possível encontrar conteúdo de nível intermédio para muitas línguas e onde talvez consigam até encontrar conteúdos do Portuguese with Leo. Vou deixar o link na descrição. Boa tarde, Steve. Para mim é boa tarde, quase boa noite. Para ti é bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado por teres aceito vir aqui para o meu canal. Primeira coisa, é um grande prazer para mim poder falar contigo, com você. A língua portuguesa para mim é um pouco difícil porque se situa entre o espanhol e o português e tem também essa situação do português que se fala em Brasil, português que se fala em Portugal. Ainda não é muito difícil porque o vocabulário em português é muito similar ao vocabulário em espanhol. Então, pode ser difícil falar bem, mas não é difícil entender e comunicar para mim em português. Ainda se faço muitos erros em meu português. Eu sei que tens muitos vídeos que falam sobre como aprender uma língua. Tens muitos conselhos para as pessoas sobre como aprender línguas e claramente és uma pessoa que teve muito sucesso e continua a ter muito sucesso na aprendizagem de línguas. Por isso, hoje estaria mais interessado em perguntar-te, mesmo com todo o teu conhecimento e toda a tua experiência a aprender línguas, há alguma língua que tenha sido particularmente difícil? Há alguma história tua assim mais de insucesso que depois tenhas conseguido ultrapassar? Para mim é uma questão, cada língua é uma questão de tempo e também de procurar conteúdos interessantes para estudar. Então, para a língua portuguesa não é um problema, tem muitos podcasts do Portugal, TSF, e também do Brasil, Rádio Globo. Então, existe uma multitud de possibilidades, não, de conteúdos. Para mim foi mais difícil o árabe, mais difícil o coreano, porque no tempo que eu estudei, por exemplo, o coreano, eu não logrou procurar conteúdos interessantes. É muito importante que podemos aprender com conteúdos interessantes para nós. Porque se os conteúdos são todos aborrecidos, é muito difícil continuar. Há dificuldades como a gramática nas línguas eslavas, não? A escritura em chino, mas, sobretudo, é uma questão de motivação e de disponibilidade de conteúdos interessantes. Portanto, tu dirias que a maior dificuldade é encontrar conteúdos interessantes. Há línguas específicas que têm dificuldades específicas, como a gramática nas línguas eslavas, a escrita nas línguas asiáticas, mas é sobretudo, se há conteúdos interessantes, é mais fácil. Sim, vais a superar todas as dificuldades, obstáculos, se verdadeiramente quer aprender a língua. Exatamente. Não? Sim. Eu concordo e, aliás, foi isso que me levou a fazer este canal, é tentar criar conteúdos que, pelo menos eu acho interessantes para o português, mas por acaso então queria-te perguntar, tu, para a língua coreana, tiveste dificuldade em encontrar conteúdos interessantes, como é que superaste isso? Como é que pesquisaste? Como é que conseguiste dar a volta a esse problema para encontrar conteúdos que realmente te motivassem? Muita pesquisa no YouTube e podcasts ou... Bom, a língua coreana não é um bom exemplo, porque agora não estou estudando essa língua.
Ma no tempo que estudió el coreano, pues tenía cosas simples para principiantes. Y también logró procurar podcast en coreano, mas sin transcripciones. Entonces tenía que pagar una persona para transcribir esos podcasts en un texto que puedo después importar no link. Muito costoso, não é uma boa solução. Agora existe servicios com de transcripción automática que funciona bastante bien. Utilizo ese servicio que se llama Happy Scribe por el árabe, por el persiano. Se ha mejorado mucho en los 2-3 años pasados. Ahora, para el árabe, voy a procurar, o para el persiano, voy a procurar podcast en el internet, extraer el MP3, ponerlo en el Happy Scribe para obtener la transcripción. Voy a importar todo, MP3, transcripción, no link, para estudiar, escuchar y aprender. Por el portugués, por ejemplo, tem podcast excelente del TSF, portugués europeo, portugués de Portugal, mas sem transcrição. A mesma coisa por podcast de Brasil, Radio Globo, por exemplo. Tu levaste a conversa para o português, e ainda bem, porque isto é um canal de português e estamos a falar português, e eu noto no teu português que tu, claramente, aprendeste espanhol primeiro, o que é muito inteligente, sim, porque depois tu usaste o espanhol, que é a língua mais parecida ao português, como base para construir o teu português. Sim. E eu calculo que seja uma coisa que tu fazes com várias línguas. Se já falas uma língua, usas essa para aprender uma língua parecida, como base. Sim. Tu tens algum conselho para conseguir diferenciar nas nossas cabeças quando já temos uma língua e aprendemos uma língua parecida e usamos a primeira língua como base para a segunda? Como é que depois fazemos a separação? Para mí, no preocuparse demasiado sobre ese problema. ¿Por qué? Porque si yo, que no falo ni español ni portugués ahora, porque estoy estudiando otras lenguas, mas si yo voy no Portugal, no Brasil, pasar una semana, muy rápido voy a falar mejor. Voy a falar también con erros. Errores. Mas vou escutar a língua como falam os nativos no país e vou falar melhor. Mas sempre o mais importante é a compreensão. Se eu compreendo o que dizem os outros, vou poder continuar a conversação até que vou assimilar e integrar as formas corretas da língua. Então, para mim, eu não tenho medo, não vou falar com tudo e entender. E depois de uma semana vou falar melhor. E depois de 2 e 3 semanas vou ainda melhor. Para mim não é um problema. Eu acho que isso é muito, muito importante, porque muitas pessoas, e eu próprio já caí nesse erro, muitas pessoas, ao ter medo de não falar perfeitamente, evitam falar. E sim, isso faz com que não falem. E no fundo, aprender uma língua, o objetivo é comunicar. Seja de forma mais correta, seja de forma menos correta, o que interessa é comunicar. Get your point across. E realmente eu concordo. E acho que nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas não se preocupem com a mistura na cabeça, o que interessa é conseguir comunicar. Se a outra pessoa percebe, é suficiente, não é? Sim. Sim, tem que confiar em o cérebro, não? Que vai falar mais ou menos com erros e a vezes corretamente, a próxima vez com erros. Isso não é importante. E o feito de falar. Não é impossível falar sem erros. Então, os erros são necessários. E quando falamos com erros, esse incita outro a falar com nós outros. E se nós entendemos a língua,
é possível ter conversações muito adultos, inteligentes sobre muitas coisas. E vamos a escutar o que diz o outro. Então, é muito importante ter a coragem para falar com erros. Ora, acho que é uma ótima nota para acabar a entrevista, um ótimo conselho, porque a maior parte das pessoas aprende uma língua, ouve a língua, compreende a língua, mas a dificuldade é falar, e muitas vezes é porque têm medo de fazer erros. Sim. Mas acho que essa ênfase, a importância sobre a compreensão é normal, é natural. E acho que a compreensão vem primeira e depois a possibilidade de falar com fluidez. Steve, muito obrigado. Não sei se queres deixar um conselho final aos nossos ouvintes para progredirem no português, para evoluírem no português. Acho que é não ter medo de falar, não é? Não ter medo de falar e, sobretudo, tem prazer no estudo de línguas. Essa é a coisa mais importante. Se você tem prazer, gosta da aprendizagem de línguas, vai continuar. Em aprendizagem de línguas, é necessário continuar, porque não é muito rápido, não é uma semana, 3 meses, não. Necessita tempo. Anos. Tempo. É verdade. Anos. Isso traz-nos de volta ao que disseste no início, que é preciso encontrar materiais de que gostemos. Exatamente. Espero que tenham gostado e, por favor, digam nos comentários o que é que acharam dos conselhos do Steve para manter a motivação e para aprender línguas. Não percam também o vídeo que fizemos no canal do Steve, em que também falamos em português, e desta vez foi ele que me entrevistou a mim e falámos, claro, sobre a aprendizagem de línguas, sobre a língua portuguesa, diferenças entre o português europeu e o português brasileiro e quão importantes essas diferenças realmente são na aprendizagem da língua. E finalmente, como de costume, um muito obrigado às mais de 80 pessoas que apoiam este projeto no Patreon. Para quem se quiser juntar ao Patreon, o link está na descrição e muito obrigado e até para a semana.